Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo. Tudo bem? No devocional anterior, falamos que quando desenvolvemos um sistema de raízes fortes, geramos frutos de qualidade. E que o importante não é quão forte começamos a correr em direção ao chamado de Deus, mas sim o quão forte Deus nos fará ao final desta corrida. Usamos também o exemplo do rei Davi, aquele que a Bíblia relata sendo o homem segundo o coração de Deus. Então hoje eu tenho uma pergunta para você. Você sabe qual foi o segredo de Davi? O segredo de Davi está no Salmo 40. Vejamos o que diz para nós. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo de Davi é que ele, mesmo ele sendo um adolescente, quando Deus o chamou para ser rei, ele aprendeu a esperar com paciência em Deus. Pois enquanto Deus trabalhava nele, esse mesmo Deus estava criando raízes fortes e profundas em Davi. A prioridade de Deus para as nossas vidas é a mesma que ele utilizou para a vida de Davi, no intuito de desenvolver um nível de confiança profunda. E para isso, Deus precisou preparar Davi e fortalecê-lo, fortalecer suas raízes em 3 solos diferentes. O primeiro solo é o solo da intimidade. Neste solo é onde Deus te encontra no secreto. É aquele momento só você e ele. Davi cultivou um relacionamento através da oração, da adoração e da total dependência de Deus, enquanto travava batalhas solitárias contra ursos e leões para defender seu rebanho de ovelhas. O segundo solo é o solo da humildade. E nesse solo é onde você aprende a servir ao próximo. Davi, mesmo depois de ser ungido rei, ele continuou servindo ao seu pai, servindo seus irmãos e servindo até o próprio rei Saul. E assim passou por volta de 15 a 17 anos até ser coroado rei, esperando com paciência no Senhor. O terceiro solo é o solo da confiança. Nesse solo é onde você aprende a confiar também em seus amigos e irmãos para viver em comunhão. Quando Saul descobriu que Deus tinha o rejeitado, ele começou uma perseguição a Davi. E Davi fugiu e se escondeu em uma caverna. Parecia que lá ele estava sozinho, só que não. Seus irmãos e amigos foram até ele. Foi nesse solo que Davi aprendeu o valor e a força que há nos relacionamentos. E ali mesmo iniciou seu trajeto como líder, até chegar ao Palácio Real. Nos próximos devocionais falaremos um pouco mais de cada um desses 3 solos. O solo da intimidade, o solo da humildade e o solo da confiança. Mas depois que Davi foi ungido como rei, ele passou mais da metade da sua vida sendo trabalhado nesses 3 tipos de solo, para que tivesse um sistema de raízes fortes para suportar o peso do cumprimento do chamado de Deus para a vida dele. E só porque Davi confiou em Deus, foi que Deus pôde confiar uma nação a Davi. Marque isso. Porque Davi confiou em Deus, foi por esse motivo que Deus confiou a nação a Davi. Davi foi plantado nesses 3 solos, o solo da intimidade, da humildade e da confiança. Assim como eu e você também precisamos. Mas calma, a boa notícia é que você não precisará ir a lugar algum para encontrar esse tipo de solos, pois eles não estão em cursos, em faculdades, universidades ou doutorados. Deus não ungiu Davi e disse para ele: agora vamos para o palácio e lá eu vou fazer você crescer. Não. Deus iniciou o processo onde Davi estava, para somente depois levá-lo aonde ele precisava ir. Da mesma forma, você está onde está, porque Deus te plantou aí mesmo, no meio da sua família, em meio aos teus amigos, no meio da tua comunidade, até mesmo no seu trabalho. E é aí que Deus quer te preparar.
Ele quer te capacitar, desenvolver os seus talentos. Mas para isso temos que aceitar os processos de Deus. Não do jeito como a gente quer, como uma corrida de 100 metros rasos, mas do jeito que Ele, Deus, quer. E às vezes essa corrida é uma maratona longa e cansativa. Mas escolha ser aquele que termina a corrida, não abrindo mão da intimidade com Deus, sendo humilde para com os outros e sempre confiando em Deus e também aos que estão à sua volta, para te ajudar num processo de liderança que pode impactar o meio a qual você vive. Pense nisso e Deus te abençoe.